Mas vamos ao fato em si, aí sim, vamos colocar também o vídeo enquanto vocês informam, dão as informações objetivas, até porque houve uma demissão já, em tese a pedidos, mas na verdade foi demitido, já houve uma demissão e tem algumas informações adicionais que a gente precisa passar. Vamos lá. Vamos lá, General Gonçalves Dias pediu então nesta quarta-feira a demissão do cargo de ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, até o fim das investigações sobre a presença dele no Palácio do Planalto durante as invasões golpistas, do dia 8 de janeiro. O pedido de afastamento foi feito após uma reunião com o presidente Lula, chefes também de outras pastas, no Palácio do Planalto. A atuação do GSI durante os atos do 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, essa atuação do GSI é alvo de críticas. A presença e a atuação de Gonçalves Dias no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, no dia dos atos, foi divulgada, como o Reinaldo disse há pouco, num vídeo pela CNN Brasil. Quem está com a gente na live pode ver as imagens. Imagens que mostram Gonçalves Dias e funcionários do GSI circulando entre os invasores no Palácio do Planalto no dia 8. Um desses funcionários do gabinete conversa até com invasores e os cumprimenta. Um outro trecho mostra servidores do órgão entregando água aos vândalos. Em nota, o GSI afirmou que as imagens mostram, aspas, a atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quartos e terceiro piso do Palácio do Planalto. Bom, evidentemente, não há uma atuação, digamos, combativa, para dizer pouco, dos funcionários do GSI. Ainda que àquela altura a vaca já tivesse ido para o brejo, certo? Àquela altura não tinha mais muito o que fazer. Agora, que parece haver uma camaradagem ali que tem de ser investigada, é claro. Agora, eu lembro que o GSI não atua no Congresso, eu lembro que o GSI não atua no STF. E, no entanto, nós vimos o que aconteceu também nesses lugares. Mas há uma investigação em curso, gigantesca. Já pessoas caminham, para se tornar réis. Já temos 4 votos no Supremo para um primeiro lote de denúncias. As pessoas presas, as pessoas investigadas, são todas elas ligadas ao bolsonarismo, ou a um vínculo formal mesmo, com estruturas do bolsonarismo, ou ao vínculo ideológico. Tanto é que deputados da extrema-direita reclamam que está havendo maus tratos, que são patriotas, que são presos. Inclusive o Jair Bolsonaro já disse isso. Ora, será que tudo isso foi uma tramóia do PT? Isso é uma loucura. Não é uma loucura, isso é uma canalice. Não é? Agora, evidentemente nós temos aí alguns problemas. E sérios. Essas imagens do GSI, no que foi um erro criticado aqui, diga-se, tinham sido colocadas sob sigilo de 5 anos. Vocês lembram disso? Tinha. Disseram não, porque demonstra quais são as táticas e tal, de abordagem. E, no entanto, elas vazaram. Cabe a pergunta, óbvia. Quem vazou estava interessado em justificar a afirmação do Lula demonstrando que houve conivência de dentro? Ou estava interessado em alimentar a tese conspiratória de que a tentativa golpista de 8 de janeiro foi, na verdade, uma tramóia do PT? Isso está sendo dito agora, por aí. É inacreditável, porque aí não é uma questão ideológica, não é uma questão de gostar ou não gostar do governo, de gostar ou não gostar do Lula, de apoiar ou não apoiar esse governo. Trata-se, em última instância, de tentar reeditar a perspectiva golpista. Essa afirmação é por si golpista porque ela tem um objetivo.
ela tem um alvo. E o alvo já está sendo vocalizado por parlamentares bolsonaristas nas redes sociais, por veículos que apoiam o bolsonarismo e que são antipetistas por vocação, que é o impeachment do Lula. Sim, voltaram a falar, não, queremos o impeachment, porque o Lula seria conivente com a invasão. Ele teria estimulado a invasão. Olhem aqui, o único funcionário que tinha sido trocado no dia 8 de janeiro do GSI era o chefe do GSI. Tinha saído o general Augusto Heleno e entrou o general Gonçalves Dias. Todos os outros servidores do GSI eram aqueles que trabalhavam para o Augusto Heleno. Não, eu não estou acusando o Augusto Heleno ou não sei o quê. Estou pedindo investigação. O que eu estou dizendo é que aquele GSI não era o GSI do Lula. Era o GSI anterior. Não tinha nem dado tempo de fazer troca. E quando o Lula começou a fazer as trocas depois do ocorrido, também foi criticado. Está fazendo troca, nem se sabe direito o que aconteceu. Então é uma arquitetura golpista, com a conivência de militares descarada, isso está sob investigação. Tudo indica a conivência de funcionários do GSI, e se cria uma arquitetura como a justificar a tese absurda que eles vocalizaram desde o primeiro dia, que os ataques eram obra de infiltrados. É mesmo? Toda aquela gente era infiltrada? Ora, a alguns deles a polícia já chegou. Não, militantes bolsonaristas, convictos, organizados. A invasão de Brasília com os ônibus levando golpistas. Quer dizer, é uma insanidade isso. Não é insanidade, é safadeza. Tentativa ainda de desestabilizar o governo. E aí? Como há, e o tempo revelou isso, e eu acho que já passou do tempo de verificar que se cometeu um erro. Como o governo passou a fazer uma avaliação, digamos, eu diria convencional da política, né? Se está tendo investigação ampla em vários setores, né? Polícia Federal tem o STF, que é o fórum dessa investigação. Se está fazendo essa investigação, para que fazer uma CPI? Essa CPI só daria palco para que os golpistas fossem lá para tentar acusar o governo. Não é? Ou não? Sim, que é o que eles fazem. Acontece que a essa altura já se verificou que isso está servindo como mais um elemento, como mais um pretexto para dizer, tá vendo, o governo não quer que se investigue. Abra-se essa CPI, acabou. Abra-se essa CPI, acabou. Sim, o Brasil tem outras urgências. Outras urgências. Não restou bolsonarismo outra coisa. Embora a oposição verdadeira ao governo Lula hoje esteja espalhada mais na imprensa até do que no Congresso, militante mesmo, de uma maneira às vezes asquerosa, a gente nota que tem um grupo ali de ultra-radicais, bolsonaristas, empenhados ainda na velha agenda do Bolsonaro. Porque até agora, como líder da oposição, ele não deu luz nenhuma. Ele mal aparece para trabalhar. Então eles querem o quê? Querem ter uma CPI para chegar lá, vamos chamar o Flávio Dino, por que é que o senhor não fez? Por que é que o senhor não combateu? Só faltava assim, porque não pegou na metranca e saiu atirando, sei lá, o que eles imaginam, àquela altura. Agora essa CPI tem que ser aberta, vai ter uma maioria deles para fazer circo. Qualquer que seja o circo que eles façam, vai ser inferior a esse circo que está aí.
Evidentemente, esse vazamento, e eu não estou acusando a CNN, pertence a uma conspiração, chegou à mão da CNN, está aí. Está lá o general Gonçalves Dias? Está lá o general Gonçalves Dias. Estão lá funcionários do GSI? Estão lá funcionários do GSI. Alguém passou. Agora, obviamente, quem quer que tenha passado, pertence a esse arco de tentativa de desestabilização do governo. Porque isso vem justamente para justificar a tese de que tudo seria uma grande armação. E de que o grande responsável pela tragédia do dia 8 de janeiro e pela violência do 8 de janeiro teria sido Lula. E não aquelas milhares de pessoas que estavam ali, aqueles milhares de pessoas que estavam ali para atacar as respectivas sedes dos três poderes. Comprovadamente golpistas, comprovadamente ligados a Jair Bolsonaro, de um jeito ou de outro. Lembrem-se que houve uma tentativa de ataque terrorista mesmo. A bomba colocada num caminhão. Se os atos de invasão das respectivas sedes dos três poderes recorrem a práticas terroristas, mas o crime de terrorismo propriamente não pode ser imputado porque eles podem alegar que aquilo tinha motivação política. Eu acho um absurdo essa restrição na lei, mas ela está lá. Né? Vamos ver o que a justiça vai decidir. As práticas são terroristas. A bomba que tentaram explodir, bem essa, não tem dúvida. Havia pessoas treinando tiro. Havia tentativa de formar snipers, atiradores de precisão à distância para atuar. E nós sabemos que políticos vários apoiaram ou se omitiram. Omissão, inclusive, das Forças Armadas, como está demonstrado também. Por que é que aqueles acampamentos não foram desfeitos logo de cara? Por que é que se permitiu aquilo? Como é que é Lula conivente e o governo conivente? O presidente da República demitiu o comandante do Exército. Deixem de ser canalhas. Correu o risco ali de, eventualmente, provocar uma crise, porque considerou que não houve uma resposta a contento. É claro que isso é insustentável. Agora, é evidente que o Gonçalves Dias, ali, está completamente rendido. E que funcionários do GSI transitam livremente entre golpistas. Mas isso não é surpresa, por exemplo, para o Lula. Quando eu digo não é surpresa, do ponto de vista político. Do ponto de vista da lógica das coisas. Não é? Sim, estão sendo tratados como aliados. Olha, vamos fazer CPMI. Chamar aquelas pessoas, é possível, eu acho, identificar alguns ali. Vamos ver o seu histórico, para quem trabalhavam, as suas vinculações. Por mais que essa gente hedionda vá tentar distorcer tudo e fazer daquilo uma pantomima, vai ser importante. Até porque há outros elementos na arquitetura golpista que não param aí. Então, olhem, a demissão é bem-vinda, obviamente. A investigação e ela já está, né, em curso, agora tem esses funcionários aí que transitaram, tem um muito visível ali no meio, com relação cordial com vagabundo, com canalha, com criminoso.
E é preciso ver essa história. Primeiro que jamais deveria ter sido decretado o sigilo. E se foi decretado o sigilo, como é que isso vazou? Também tem de saber. Também tem de saber. Porque quem quer que tenha vazado não está apenas lutando pelo amor à verdade. Ainda que uma vez vazado tenha de ser divulgado. Mas tudo tem de ser dito. Não? E aí, como tudo vai ficando ruim, as coisas podem até piorar. O que aconteceu com o Gonçalves Dias, que ia depor, não foi? Vamos lá, vai. Hoje à tarde, o agora ex-ministro havia sido convidado a prestar esclarecimentos à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, mas ele havia alegado motivos de saúde e faltado ao compromisso. O general havia sido convidado justamente para falar sobre a ação do Gabinete de Segurança Institucional nos ataques do dia 8 de janeiro, e ele enviou um atestado médico à comissão. O documento dizia que o general da reserva havia sofrido um quadro clínico agudo e que a ausência no compromisso era justificada por motivos de saúde. É claro que a partir daí, então começou, né? O que já era ruim ficou pior. Aparece isso, aí não vai prestar informações. Fica parecendo que há uma atitude de conivência, né? A Secretaria de Comunicação Social da Presidência divulgou uma nota. Vamos dar essa nota na íntegra, Bob Furuia. Fala o quê? Diz o seguinte: a violência terrorista que se instalou no dia 8 de janeiro contra os 3 poderes da República alcançou um governo recém-impossado, portanto, com muitas equipes ainda remanescentes da gestão anterior, inclusive no GSI, que foram afastados nos dias subsequentes a esse episódio. As imagens do dia 8 de janeiro estão em poder da Polícia Federal, que tem desde então investigado e realizado prisões de acordo com ordens judiciais. No dia 17 de fevereiro, a PF pediu autorização para investigar militares e, a partir do dia 27 de fevereiro, com autorização do Supremo, tem realizado tais investigações, inclusive com a realização de prisões. Dessa forma, todos os militares envolvidos no dia 8 de janeiro já estão sendo identificados e investigados no âmbito do referido inquérito. Já foram ouvidos 81 militares, inclusive do GSI. O texto continua: o governo tem tomado todas as medidas que lhe cabem na investigação do episódio e reafirma que todos os envolvidos em atos criminosos no dia 8 de janeiro, civis ou militares, estão sendo identificados pela Polícia Federal e apresentados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. A orientação do governo permanece a mesma: não haverá impunidade para os envolvidos nos atos criminosos do 8 de janeiro. É isso aí. Aliás, o Lula repetiu isso e alguém disse: o Lula agora está pensando que a justiça... tem a santa paciência. Tem a santa paciência, né? Existe um limite para o ridículo. O presidente falar que não haverá impunidade, ele não está tomando o papel do Poder Judiciário. É claro que é o Poder Judiciário que pune. Agora, é claro que o Executivo pode também identificar pessoas e, como diz aqui a nota, entregar. Falar: olha aqui, está aqui, identificamos isso, é uma investigação. A Polícia Federal, não sei se lembram, é um braço do Poder Executivo. E aí é o Ministério Público que se encarrega, e quem julga é o Poder Judiciário. E quem conduz o processo é o Poder Judiciário. Agora, uma investigação dessa delicadeza, que mexe com militares, com esse número de pessoas envolvidas, tentar ligar o governo... Isso é desdobramento, é uma tentativa, é uma nova tentativa de golpe. É uma nova tentativa de golpe, porque isso busca alimentar aqueles que acham que tem aí motivos para impeachment. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir. Estão desesperados em busca de alguma coisa em que se agarrar. Até porque essas pessoas têm histórico, têm passado, e estão virando réis. E como réis, né? Cada um deles réu de processo, e ao apresentar a defesa, então saberemos ainda com mais detalhe quem é quem fazia o quê, quem estava vinculado a quem. Rapidamente, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, será o chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional. A informação é do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, que é do PT do Ceará, diz que se a CPMI for instalada, o governo vai colaborar para ajudar nas investigações. Aliás, ajuda a instalar também. Põe lá todo mundo, vamos ver. Vamos ver as provas que eles têm. Porque também aí,
o comportamento desses deputados e senadores do bolsonarismo, o comportamento deles estará sob escrutínio. É bom lembrar que a imunidade parlamentar, inclusive, existe para o exercício do cargo, não para cometer crime. Não é? Como sabe o deputado Nicolas Ferreira, por exemplo.